Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Com alegria que nós vamos iniciar mais uma celebração aqui na presença do Senhor. Nós aqui no nosso local de culto, na igreja, os irmãos em suas casas. E para nós iniciarmos esse período, eu gostaria de ler um breve trecho do livro dos Salmos, que é o Salmo 115, a partir do versículo 3. Salmo 115, a partir do terceiro versículo, eu gostaria de ler até o versículo de número 8. A palavra do Senhor diz-nos assim: No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som algum lhes sai da garganta. E o verso 8 traz a conclusão de tudo dizendo: Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Nós não servimos a um Deus de madeira, um Deus de pedra, um Deus de papel, um Deus de porcelana. Nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Então possamos aqui na noite de hoje nos aproximar desse Deus com a devida reverência, mas também com a devida alegria, com a devida certeza de que Ele vai receber nosso culto, de que Ele vai receber nossos louvores, nossa adoração para a honra e para a glória do nome dEle. Vamos orar? Convido você a orar juntamente conosco nesse momento. Reúna a sua família, traga a Bíblia para próximo de você, para que você medite na palavra do Senhor. Se você também puder cantar os louvores, cante juntamente conosco. E eu tenho certeza que vai ser um momento de grande edificação espiritual para a sua vida. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos por estarmos diante de ti. Tu não és um Deus de ouro, de prata, de barro, de papel. O Senhor é Espírito, importa que aqueles que te adoram o façam em espírito e em verdade. E aqui nós estamos como teu povo, como tua igreja, querendo te prestar um culto sincero, verdadeiro. Receba a nossa adoração. Alcance a vida dos irmãos que estão em suas casas. E tudo quanto for feito aqui, Senhor, seja para louvor, honra e glória do teu nome. Esteja conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor com muito prazer e alegria em seu coração. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com vocês, mais este momento. E nós queremos, nesta noite, convidar o Senhor Jesus para estar aqui conosco, estar aí com vocês, na casa de vocês, onde vocês estiverem. Convide o Senhor, cante essa canção, adore a Ele, diga que você quer ouvi-lo. Você se importa, você quer ouvir a voz do Senhor, onde você estiver, diga: Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. O nosso coração é teu, Senhor. A nossa vida é tua. Tudo é para você, Senhor. Não há nada que nós possamos fazer, Pai. Tudo é para ti, Senhor. Nós te entregamos, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, Pai. Toda adoração também é tua, Pai. Amém. Nós, quando olhamos para o que Jesus fez por nós, a nossa reação é ficar maravilhado com tamanha graça, tamanho amor que o Senhor demonstrou por nós naquela cruz. Então, louve com a gente. Quem pode nos salvar é o Senhor, Jesus. Maravilhosa graça. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor
venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Que grande salvação que o Senhor trouxe para nós. Amém. Nós queremos dizer para você que é um prazer estar aqui com você nessa noite e que nós queremos mesmo que o Espírito Santo encha o lugar que você está, que você sinta a presença de Jesus aí onde você está, que você abra o seu coração para que o Senhor fale contigo nessa noite, sinta, né, a presença do Senhor com essas canções e busque a Ele. O Espírito Santo de Deus, Ele quer falar com você. Não o que eu penso, mas o que preciso, ó Pai. Realiza o que está em ti. Um dia uma mulher buscou a cura e alcançou algo mais, muito mais. Tua virtude devolveu muito mais que ela perdeu. Ao se aproximar de ti, sua história renasceu. Muito mais do que tuas mãos, quero o teu coração. Um milagre além da cura é a minha oração. Eu quero a salvação além da cura. Te quero, Senhor.
quero ouvir tua voz dizendo: filho, vai em paz, tua fé te salvou. Além da cura quero receber, ó Pai, a virtude pra viver como a mulher que não mais precisou temer, mas que realizações. Quero me relacionar pra sempre contigo. Eu quero a salvação além da cura. Te quero, Senhor. Viver na intimidade é mais que apenas lembrar do que passou. Eu quero ouvir tua voz dizendo: filho, vai em paz, tua fé te salvou. Além da cura eu estou. Te quero, Senhor. Viver na intimidade é mais que apenas lembrar do que passou. Eu quero ouvir tua voz dizendo: filho, vai em paz, tua fé te salvou. Além da cura eu estou. Amém. Que a nossa fé seja fortalecida nessa noite, que a sua fé, onde você estiver, esteja firmada em Cristo. Ó Senhor Jesus, nós entregamos este louvor a Ti, Pai, com ações de graças. Nós Te adoramos, Senhor, e nós queremos cumprir a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Fica conosco, que essa palavra, Senhor, da noite fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Quero dar continuidade a esta exposição. Jonas capítulo 1, a partir do versículo 7. Eu gostaria de ler junto com os irmãos 4 versículos. Jonas capítulo 1, versículo 7 até o versículo de número 10. A palavra do Senhor diz-nos assim: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Eu vou ler mais uma vez o texto, para o nosso melhor entendimento. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 7. A palavra diz assim: e diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Em julho de 2018, a grande tempestade subtropical Beryl atingiu o Caribe.
toneladas de lixo foram retiradas da cidade de Santo Domingo, a capital da República Dominicana. Garrafas plásticas e caixas de isopor estavam entre os principais itens recolhidos. Na matéria que a gente consegue encontrar na internet do dia 24 de julho de 2018, já haviam sido recolhidos 30 toneladas de plástico. Todo esse lixo veio à tona a partir de uma grande tempestade. É algo muito parecido com o que nós nos deparamos nesse texto que nós acabamos de ler. Uma tempestade desvenda toda a sujeira. Uma tempestade mostra todo o lixo. E no caso aqui do texto em que nós lemos, a tempestade mostra, desnuda, revela todo o lixo, toda a sujeira que está no coração do profeta. O texto aqui, irmãos, está mostrando para nós a fuga de um homem desobediente. Uma fuga que havia começado bem no entendimento do profeta. Todavia, uma grande tempestade acomete o navio onde Jonas está. Nem todos no navio se davam conta da realidade do pecado do profeta Jonas. E eles buscaram então o profeta para que ele pudesse ser acordado, é isso que nós vimos na nossa última oportunidade. Pediram ao profeta para que orasse. Como isso não resolveu o problema, os marinheiros tiveram uma outra ideia, e é a ideia que a gente vê aqui a partir do versículo 7. Diziam uns para os outros: vinde, lancemos sortes, para a gente descobrir por causa de quem nos sobreveio este mal. O comportamento dos marinheiros ele é bastante revelador. Parece para nós que estes homens eram trabalhadores, eles eram competentes. Todavia, a dificuldade que se lhes impunha era muito grande. Era simplesmente grande demais para eles, a despeito de sua grande experiência nos mares. Havia certa confusão no entendimento deles, o que era algo bem compreensível. Porque, afinal, o único homem que poderia dar a eles algum entendimento sobre aquela situação que eles estavam enfrentando, estava lá no fundo do navio, dormindo no porão. Isso serve para o nosso entendimento de que, enquanto o mundo ele está em confusão, é porque o povo de Deus, a igreja de Deus, permanece dormindo. O apelo desses marinheiros tipifica para nós, irmãos, qual é o senso do pecado que é comum a todos os homens. Pode parecer para alguém que a ideia de atribuir a alguém a culpa por uma catástrofe natural seja pura superstição do mundo de nossos dias, mas não é dessa forma que a Bíblia nos apresenta. Para nós, leitores, fica claro que toda aquela iminente catástrofe estava para acontecer por causa do pecado de Jonas. Mas para os marinheiros, isto era oculto, isso não era claro aos seus olhos. A decisão dos marinheiros, então, de lançarem sortes como recurso para se determinar de quem seria a culpa por aquele evento, ela parece ser bastante coerente. A prática de se lançar sortes, ela era muito comum em meio a essas culturas onde a palavra de Deus foi escrita. Trazendo algo parecido com o que a gente tem conhecimento, seria algo como jogar cara ou coroa no início de uma partida de futebol. Há várias circunstâncias que a Bíblia mostra para nós que o lançar sortes era uma forma aprovada por Deus para se determinar alguma questão. Talvez os eventos mais citados, onde lançar sortes seja o recurso utilizado, seja esse aqui relacionado à vida de Jonas, e também o momento em que um novo apóstolo foi escolhido para o lugar de Judas, que havia suicidado. A descrição literal desse texto dá a entender que foram lançados dados, assim como aconteceu aos pés da cruz, quando os soldados romanos eles lançaram sortes para repartir as vestes de Jesus. Imagine Jonas, então, nessa situação. Qual a expressão estaria em seu rosto? Imagine Jonas estremecendo com os passos do capitão do navio para lhe trazer a notícia. Olha, Jonas, a sorte caiu sobre você. Quando os marinheiros eles lançam sortes, a sorte, ou no caso, o azar, cai sobre Jonas.
Não importa o que Jonas ele tivesse feito, o Senhor sabia muito bem o que se passava em seu coração. E tudo o que estava no coração de Jonas seria, enfim, revelado ali naquele momento. A tempestade ela não fazia parte dos planos de Jonas. Tampouco o ato de lançar sortes também não fazia parte dos seus planos. Mas o fato é que o Senhor encontrou Jonas mesmo naquela situação. É o que o texto bíblico diz. E a sorte caiu sobre Jonas. Qual teria sido a sua reação se você fosse Jonas? Você protestaria contra a sorte? Afinal, você é crente, né? Você diria, esse negócio de sorte não é nem bíblico. Ou vasculharia sua mente para descobrir uma explicação para aquela situação? Olha, não é bem assim, deve ter acontecido algum tipo de engano. Ou você bancaria o cara frio e aceitaria o seu destino? Jonas, ele não fez nada disso. Jonas simplesmente reconheceu naquele evento, naquele ato de lançar sortes, estava o dedo de Deus. Nós não sabemos quantas pessoas estavam a bordo. Os estudiosos fazem um cálculo parecido com esse. Uma vez que a viagem de Jope até Tarsis era longa, o navio deve ter porte médio. Então a gente estaria falando de mais ou menos 100 pessoas, entre tripulantes e passageiros. E na hora de lançar sortes, o nome de Jonas foi exatamente o escolhido. As atenções logo se voltam exatamente para o profeta israelita. Sabe aquela sensação que a gente tem de vez em quando, de que todos olham para nós ao mesmo tempo? É isso aí que acontece com Jonas. Jonas ele está na berlinda. O questionamento dos marinheiros é válido. Por causa de quem isso está acontecendo? Quer dizer, apresente-se. Na Almeida Revista e Corrigida, a gente lê: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio esse mal. Notemos, irmãos, que as perguntas do marinheiro, elas se relacionam com a identidade do profeta. Qual é a sua ocupação? Qual é a sua origem? Qual é a sua terra? Qual é o seu povo? Questões relacionadas à identidade, e a identidade humana, ela está relacionada com múltiplos aspectos. Os marinheiros, eles não estão fazendo essas perguntas para Jonas apenas com o intuito de conhecê-lo, como a gente costuma fazer na nossa cultura ocidental. Era uma demanda urgente. Era descobrir, na verdade, o que eles estavam tentando descobrir, é o motivo pelo qual eles estavam naquela situação de tragédia. Para descobrir qual divindade Jonas adorava, eles não precisavam fazer uma pergunta direta assim do tipo: qual é o nome do seu Deus? Não precisavam fazer essa pergunta. Tudo o que precisavam saber era quem era aquele homem sonolento, escolhido no ato de lançar sortes. E os marinheiros, eles têm muita razão nesse sentido, pois dizer quem Jonas adorava era a camada mais fundamental de sua identidade. A resposta de Jonas, ela é surpreendente. Veja o que ele diz, ainda no versículo 9. Ele lhes respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Uma resposta incompleta, afinal, Jonas foi perguntado sobre qual era a sua missão, e ele não responde qual é a sua missão. Ele não responde qual é a sua ocupação. Jonas é o profeta. E a sua resposta completa seria: eu sou o profeta que Deus mandou ir até a cidade de Nínive para proclamar a palavra de Deus. Mas o seu nacionalismo exacerbado, que foi um dos motivos que o levou a não pregar a palavra de Deus aos ninivitas, já se fazia presente no seu coração. E note qual é a sua resposta. A linguagem do profeta, ela tem que ser examinada, porque é a partir das suas palavras que nós enxergamos as suas prioridades. Em primeiro lugar, ele diz: eu sou hebreu. Isso é muito relevante para nós. Ele não diz assim: eu temo o Deus do céu que fez o mar e a terra, e sou hebreu. Ele não diz isso. Mas ele fala ao contrário: eu sou hebreu e temo ao Senhor, que fez, o Senhor do céu, que fez o mar e a terra. Aqui está um dos indícios
de que o profeta não havia ido até a cidade de Nínive por puro orgulho e patriotismo. A resposta de Jonas, ela é rica porque ela fala: temo ao Senhor. Na NVI nós lemos: adoro o Senhor. Ou seja, sou do povo da aliança. E isso é um senso de enorme privilégio. Se a gente juntar a resposta de Jonas e a sua atitude até o momento, nós vamos ver o primor da inconsistência. Ele diz temer ao Senhor, mas ele não teme a louca tentativa de fugir da presença do Senhor. Jonas, ele deixa claro que é o Senhor quem governa todas as coisas. É o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Ele deixa claro que é o Senhor quem governa, inclusive, o mar revolto em que eles se encontram. Jonas, ele não tem vergonha de confessar sua fé. Se fosse possível, ele até teria uma camisetinha com escritos religiosos para ele poder andar ali pelo navio. Mas ele não vive de acordo com a fé que ele alega professar. Jonas é um cérebro cheio da verdade, mas um coração vazio quanto à aplicação da verdade. O temor de Jonas, que parece ter começado a operar ali no versículo 9, provoca temor nos marinheiros. Eles ficaram chocados pelo fato de Jonas ter pecado contra esse Deus. E é isso que eles dizem: que é isso que você fez? Gentios como esses marinheiros tendiam a pensar em deuses territoriais, como se fossem padroeiros locais. Nada muito diferente do que as pessoas elas entendem hoje em dia. Eram os deuses do Egito, os deuses da Filístia, os deuses da Babilônia. Mas Jonas pecou contra o Deus de toda a terra, Senhor da terra, do céu e dos mares. O temor dos marinheiros no versículo 10 é um temor diferente do temor registrado no versículo 5. No versículo 5 é o medo da tempestade que aparece. No versículo 9 a gente vê o temor do descompromissado Jonas. E no versículo 10 nós vemos o temor dos marinheiros. Os marinheiros, eles reconhecem que este Deus, ele não deixa ninguém escapar. Esses marinheiros, eles reconhecem que esse Deus, ele deve ser levado a sério. A pergunta dos marinheiros tem um tom de reprimenda que merece esse destaque. Além de dizer quem ele era e a que Deus temia, Jonas disse: eu estou aqui porque eu estou fugindo de Deus. O versículo 10 deixa isso implícito. Ele me chamou, ele me deu uma missão, e agora por minha causa, exclusivamente por minha culpa, essas coisas estão acontecendo. Perceba então que os marinheiros, eles temeram a Deus mais do que o próprio profeta. O texto, ele trabalha para nós com demandas que trazem reflexos para os nossos dias. Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos falar sobre a questão da culpa. O problema da culpa. Cabe uma definição. O que é a culpa? Culpa é a consciência de ter feito algo errado ou de ter cometido um crime, acompanhado de sentimentos de vergonha e de remorso. Como todos nós já fizemos alguma coisa errada, ou deixamos de fazer aquilo que é certo, é comum a nós esse entendimento do que é a culpa, inclusive o próprio sentimento de culpa. Uma pequena mentira, quem nunca? Uma leve omissão da verdade, um roubo, uma sonegação, uma agressão física ou uma agressão verbal. E a lista, ela é interminável. A culpa, ela não é apenas uma sensação ou um problema pessoal. A culpa, nos termos bíblicos, ela tem a ver com o relacionamento entre nós e Deus. E a forma como nós lidamos com a culpa depende de como nós vemos Deus. E qual é o lugar que Deus ele ocupa em nossas vidas. Diante da catástrofe iminente, os marinheiros reconheceram que havia um problema relacionado à culpa. Espera aí, vamos lançar sorte porque tem um culpado aqui entre nós. Veja isso na iniciativa deles. Os marinheiros, eles lançavam sortes para descobrir o culpado, mas isso era, na verdade, uma tentativa de encobrir a própria cumplicidade deles. O raciocínio é mais ou menos assim: Deus está furioso com alguém,
Deus está castigando alguém. Mas esse alguém não pode ser eu. Afinal, eu não fiz nada que merecesse, assim, a ira e a condenação de Deus. É esse o sentimento dos marinheiros. Isso trata perfeitamente a maneira como o homem natural lida com os seus próprios pecados. Todos estão dispostos a assumir que são pecadores, mas ninguém, ou quase ninguém, está disposto a reconhecer que fez algo grave contra Deus. A lógica, ela é desonesta. O homem natural, ele reconhece que é pecador, mas acha injusto merecer a condenação e a ira de Deus. Por isso, quando acontecem coisas ruins, as pessoas, elas logo culpam Deus e não culpam a si mesmas. Se Jonas estivesse cumprindo a sua missão de profeta, a situação seria diferente. Todavia, a atitude dos marinheiros mostra o quanto que os homens estão dispostos a tratar o problema da culpa de modo leviano, de tratar a culpa não da forma recomendada, ensinada, ordenada pelo Evangelho. Assim também agora, irmãos, quando nós negamos como igreja do Senhor o nosso ofício profético, que é o de proclamar a palavra de Deus, que é o de anunciar o Evangelho a todo mundo, o mundo vai preferir outras opções à fé em Jesus. Qual é a nossa identidade? Esse é um problema do profeta. Percebamos que as perguntas que são aqui feitas são essas. Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual que é a sua terra? E de que povo você é? Para descobrir a divindade que Jonas havia ofendido, eles não precisavam perguntar o nome do Deus de Jonas. Na mente dos marinheiros, os fatores que compunham a identidade humana estavam indissociavelmente ligados àquilo que este indivíduo adorava. Veja, quem você era ou o que adorava era apenas os dois lados de uma mesma moeda. A camada mais fundamental da identidade de alguém é essa, quem você adora. A gente pode ser tentado a pensar assim, as pessoas, elas não acreditam mais em vários deuses e muitas vezes não acreditam nem mesmo que existe algum Deus. Então essa visão supersticiosa de que a sua identidade, ela está ligada com aquilo que você adora, ela é irrelevante. Irmãos, dizer isso é um erro enorme, é um erro fundamentalmente crasso. Os cristãos, nós cremos que, sem dúvidas, concordamos com a ideia de que não existem múltiplos seres sobrenaturais, pessoais, conscientes, relacionados, ligados a cada profissão, a cada raça, a cada lugar. Não existe nenhum deus romano chamado Mercúrio, o deus do comércio, a quem os homens devem queimar sacrifícios de animais. No entanto, ninguém duvida que o lucro financeiro, ele pode vir a se tornar um Deus na vida das pessoas. Afinal, não é esse o objetivo final e inquestionável para tantos indivíduos e para sociedades inteiras? Algo que as pessoas, elas sacrificam, até mesmo seus padrões morais em cima desses altares? Embora não exista nenhuma deusa Vênus, que é a deusa da beleza, tem um incontável número de homens e mulheres obcecados pela imagem corporal, escravizados pela ideia inatingível de uma total, de uma plena realização sexual. Os marinheiros, eles não estavam errados em sua análise, porque a identidade de toda pessoa provém de alguma coisa. No fundo, dizemos a nós mesmos, e você sabe responder essa pergunta, sabe responder essa questão. Nós afirmamos assim: eu tenho importância por causa disso. Por causa disso eu sou relevante. Por causa disso eu sou aceito. E aí, se nós examinarmos o nosso coração de forma honesta, de forma sincera, nós vamos descobrir em qual altar, infelizmente, nós estamos sacrificando. A pergunta é: quem você é?
Mas a grande questão é, de quem você é? Há o perigo, irmãos, numa espiritualidade antropocêntrica. Jonas, ele começou a falar, primeira vez que Jonas fala, ficou calado o tempo todo. Embora a questão da nacionalidade ela apareça como a última pergunta, não é isso? Versículo 8, de que povo és tu? Jonas, ele responde exatamente essa questão em primeiro lugar. Eu sou hebreu. Embora Jonas tivesse fé em Deus, isso não parece ser tão profundo e tão fundamental para a vida dele. A sua identidade nacional tinha mais importância para ele do que o fato dele temer o nome do Senhor. Veja como que isso é perigoso. Por isso Jonas ele não queria ir até a cidade de Nínive para proclamar a palavra de Deus. Quando entraram em confronto, a lealdade de Jonas a Deus, a lealdade de Jonas ao seu povo, ele escolheu ser fiel ao povo hebreu. Ele escolheu ser leal ao seu povo. E essa é uma armadilha fácil da gente cair. Pela falta de um relacionamento profundo com Cristo, a gente cede facilmente à tentação de sermos identificados com a nossa nacionalidade, com o nosso espectro político favorito, com a nossa denominação, veja só, até mesmo do que com o próprio Cristo. Como Timothy Keller afirma, identidades cristãs superficiais explicam porque alguns cristãos professos, cristãos no papel apenas, mas não no coração, são racistas, são materialistas, são escravos da beleza, são propensos a trabalhar em excesso. Por quê? Porque a raiz de uma identidade dessa pessoa não está em Cristo, mas está no desejo dessa pessoa alcançar a aprovação humana. E isso é muito perigoso, isso é muito tentador. Já para a gente concluir, eu gostaria de seguir o exemplo aqui dos marinheiros e fazer algumas perguntas. As perguntas, elas são importantes. Deus usou perguntas. Jesus frequentemente se serviu delas. E uma das perguntas que eu gostaria de fazer, e que eu gostaria que você examinasse seu coração nesse sentido, é esta. O que você faz com a sua culpa? A culpa, ela não é uma convenção social. A culpa, ela é uma realidade. Todos nós pecamos. Todos nós fazemos coisas graves aos olhos do Senhor. Nem sempre aos olhos das pessoas, mas aos olhos do Senhor, sim. Nós fazemos coisas terríveis, reprováveis. Pensamos em coisas que nós não deveríamos pensar. Fazemos coisas que nós não deveríamos fazer. Há dispositivos que nós utilizamos para a gente poder lidar com a culpa, como, por exemplo, negar a culpa. Isso é coisa da minha cabeça. Ou racionalizar. É mais ou menos assim, a gente tenta encontrar uma desculpa para o nosso comportamento imoral. Ainda há a tentativa de colocar a culpa sobre outra pessoa. Isso é tão antigo quanto o próprio pecado. Gênesis 3 mostra isso para nós. Adão peca e ele quer colocar a culpa na mulher, e a mulher quer colocar a culpa na serpente. O fato é que Deus não vai ser indulgente com a nossa culpa de modo leviano. Quer dizer, Deus ele não vai passar a mão na nossa cabeça porque nós somos bonzinhos. Não. Deus ele não vai dar um jeitinho brasileiro na nossa questão de condenação. As boas novas do Evangelho, elas falam para nós de perdão para o culpado. Mas não é uma espécie de jeitinho de Deus. A realidade é que Deus ele pode perdoar o culpado e restaurá-lo por sua graça. Mas houve um preço a ser pago. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, para que isso pudesse acontecer. A mensagem do Evangelho é essa, é de que Cristo morreu no lugar dos culpados, assumindo a culpa dos pecadores. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões, ele jamais vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Por isso, volte-se para o Senhor, traga até ele o seu fardo de culpa. Lance sobre ele a sua culpa, porque o Senhor ele está disposto a perdoar. Outras duas perguntas. 3 perguntas, melhor dizendo. O que te define?
Quem é você? De quem é você? Essa questão de identidade precisa ser melhor refletida por nós, meus irmãos. Nós cristãos precisamos pensar com seriedade sobre isso. A quem de fato você pertence? O que controla os seus pensamentos, suas aspirações, suas expectativas futuras? Quem domina o seu presente? Faça um exercício no decorrer dessa semana para descobrir essa realidade. Não precisa divulgar para ninguém, mas comece a registrar os seus pensamentos. O que domina os seus pensamentos? Qual é a prioridade em relação à sua mente? O que te controla? O que te governa? De quem você é? Alguém pode afirmar que nós, protestantes, não somos idólatras, porque, afinal, nos nossos locais de culto, a gente não tem uma imagem, não tem imagens. Todavia, o exame cuidadoso do ensino bíblico afirma que um ídolo, ele é, antes de tudo, um artefato do coração. Não são apenas mãos que fabricam ídolos, mas são também corações que produzem ídolos. O homem, ele é um ser litúrgico, ou seja, a gente foi criado para servir e adorar a Deus. E o que nós adoramos acaba sendo a camada mais fundamental de nossa identidade. De quem você é? Para quem você vive? Para quem eu vivo? É justo, é correto, é benéfico, é até bíblico amarmos nossas profissões, amarmos nossas atividades, termos os nossos hobbies, as nossas diversões. Mas nós não fomos criados, irmãos, para viver somente disso. Qual que é a sua identidade? O que te define? Se não for Cristo, se não é Cristo que domina os seus sentimentos, se não é Cristo que domina os seus pensamentos, as suas prioridades, você precisa rever a sua situação perante o Senhor. Se arrependa do seu pecado, se converta a Deus, porque Ele é misericordioso para lhe salvar. E é por isso que nós lemos aqui no princípio do culto o Salmo 115. Salmo 115 fala a partir do versículo 3. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E o verso 8 diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Que a sua esperança esteja no Senhor e não em um ídolo de madeira, ou tampouco ídolo em seu coração. Nós vamos orar a Deus e daqui a pouquinho nós vamos louvar o Senhor ainda com mais um hino e nós já vamos nos encaminhar aqui para o encerramento da nossa celebração. Gostaria de te convidar para orar a Deus também aqui nesse momento. Que o Senhor quebre toda idolatria no seu coração. Que o Senhor, de fato, seja prioridade na sua vida. Verdade clara, limpa, como água. É que o ídolo lhe promete uma coisa que ele não pode dar. Dinheiro, sexo, prazeres mundanos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não trazem o refrigério, não trazem o prazer, que só Cristo pode oferecer pela sua palavra. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, pelo teu infinito amor, pela tua benevolência em ter enviado teu Filho para morrer por nós. Nós aqui, pecadores, nós não precisaríamos lançar sortes aqui entre nós para sabermos quem é culpado, porque todos nós somos culpados. Mas nós queremos lançar a nossa culpa, confiando no teu amor, lançá-la aos pés da cruz, confiar na tua benevolência, na tua bondade, na tua graça e no teu amor. Ajuda cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada família. Liberta, Senhor, dos laços do pecado, da idolatria, do amor ao mundo, do amor às coisas terrenas. Que acima de tudo, Senhor, a nossa identidade esteja em Ti. Nós somos brasileiros, mineiros, lafaetenses, presbiterianos, mas acima de tudo,
nós somos do Senhor, nós te pertencemos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos encerrar a nossa celebração louvando ao Senhor mais uma vez. Breves avisos, acompanhem, permaneça acompanhando as nossas transmissões aqui nos canais, nas redes sociais da igreja. Nós vamos ter o estudo bíblico no Credo Apostólico na quarta. Na quinta noite nós vamos ter também o nosso momento de estudo bíblico com o nosso pastor. Então, que os irmãos acompanhem, né, todas essas programações, que os irmãos estejam atentos aí, né, no grupo da igreja. Vamos ter reunião de oração também na terça-feira. E eu espero que, de fato, o Senhor dê a você aí uma semana cheia de bênçãos, cheia de vitórias. E até breve, se o Senhor assim nos permitir. Uma boa noite. Adoro o Senhor. Essa canção tem uma letra muito profunda, tem tudo a ver com o que foi pregado, com o que foi falado. Ela fala sobre a salvação, fala sobre o pecado original. Ou seja, nós já nascemos condenados inicialmente. E o sangue do Senhor, aquele Deus que nos escolheu desde o ventre, Ele nos regenerou, nos deu um filho que pagou o preço. E não foi por obras, não foi por nada que nós possamos executar de bom nessa terra, mesmo que o façamos, mas foi por o amor dEle. Esse amor regenerador, esse amor que religou nós a Deus Pai, nos dá vida eterna, para que nós sim façamos obras, mas obras não para a salvação, mas por causa dela. Adore ao Senhor, medite na letra dessa canção, que o Senhor possa falar ao seu coração também através dessa canção. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei, fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, seu sangue verteu, e agora sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo por que eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Deus provou seu amor, Deus provou o seu amor quando eu era pecador. O candeeiro perfeito enviou. No perfeito plano seu, o bom Deus me escolheu, vida nova e eterno togou. A vida é o Cristo que ressuscitou, por isso sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar,
conquista. É por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo por que eu possa me vangloriar. É por graça, só por graça, mediante a fé. Oh Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou e nos deu salvação através da fé. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos reconectou ao Deus Pai. Obrigado, Jesus, por ter vindo, se dado por nós, Deus, e que nós sabemos que somos sim culpados, mas justificados pelo Senhor, Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por quem Tu és. Agradecemos, ó Deus, porque temos tido a oportunidade, ó Pai, de levarmos a Tua palavra, de louvarmos ao Senhor, e que essa semana seja uma semana abençoada na minha e na sua vida, que nós possamos estar cada vez mais próximos do Senhor, confiando nele, sabendo que nós vivemos por graça, por fé e não por obras, mas que as nossas obras sejam obras que sejam dignas do arrependimento dado por Cristo a nós e da reconexão nossa com Ele, Deus. Oh Pai, enche nosso coração, aviva, incendeia, Deus, pela Tua obra, Pai. Faça com que nós tenhamos, ó Deus, a nossa mente e os nossos atos voltados para o Senhor, Deus. Que o Senhor possa, Pai, estar conosco durante toda essa semana. Que você tenha uma semana abençoada, no nome do Senhor Jesus.